As profundezas do oceano, um reino de escuridão perpétua e pressão imensa, são o lar de criaturas que parecem saídas de um romance de ficção científica. Entre estes enigmáticos habitantes, encontra-se o peixe-diabo negro, uma criatura tão fascinante quanto assustadora na sua aparência. Este peixe, com o seu corpo negro como azeviche, dentes afiados e isco bioluminescente, tem despertado medo e fascínio em igual medida. Em muitas culturas, o peixe-diabo negro é mais do que uma estranha criatura das profundezas. É um presságio, um arauto do infortúnio, uma criatura cuja aparição inesperada em águas pouco profundas se acredita anunciar desastres iminentes. O peixe-diabo negro, cientificamente conhecido como, é um tipo de peixe pescador. Os peixes pescadores recebem este nome devido à sua estratégia única de caça, que envolve o uso de uma barbatana dorsal modificada que atua como isco. Este isco, muitas vezes bioluminescente, balança à frente da boca do peixe, atraindo presas nas profundezas, de outra forma, totalmente escuras. O peixe-diabo negro é tipicamente encontrado na zona batial, uma região do oceano entre 1000 e 4000 metros de profundidade, onde a luz solar mal penetra. A sua presença neste ambiente extremo, juntamente com a sua aparência ameaçadora, tornou-o alvo de inúmeros mitos e lendas. Essas lendas frequentemente retratam o peixe-diabo negro como uma criatura de mau agouro, cuja aparição perto da superfície é vista como um precursor de desastres naturais, como terremotos, tsunamis ou tempestades. O medo associado a esta criatura é compreensível. Afinal, é uma criatura que habita um reino estranho e hostil aos humanos, um reino de pressão esmagadora e escuridão perpétua. Em várias culturas, o peixe-diabo negro foi incorporado ao folclore, com a sua imagem imbuída de significado sobrenatural. Em algumas comunidades costeiras, avistar um peixe-diabo negro perto da costa é recebido com medo e apreensão. Algumas histórias retratam o peixe-diabo negro como uma entidade demoníaca, capaz de arrastar vítimas inocentes para a morte no abismo. Outras o retratam como um mensageiro das profundezas, avisando sobre uma desgraça iminente. Estes contos, transmitidos através de gerações, muitas vezes servem como narrativas de advertência, lembrando as pessoas da natureza imprevisível do oceano e dos perigos potenciais que se escondem sob a sua superfície. Embora estas crenças estejam profundamente enraizadas em algumas comunidades, é importante examiná-las através de uma lente científica. Surge a pergunta: existe alguma base científica para estes medos? Ou será o peixe-diabo negro simplesmente uma vítima da sua própria aparência intimidante e da tendência humana para atribuir explicações sobrenaturais a fenómenos naturais? O aparecimento de criaturas das profundezas, como o peixe-diabo negro, em águas pouco profundas, é sem dúvida invulgar. Estas criaturas estão adaptadas para sobreviver sob pressão extrema e em completa escuridão, condições muito diferentes das encontradas perto da superfície. Então, o que poderia levá-las a aventurar-se tão longe do seu habitat habitual? Os cientistas acreditam que vários fatores ambientais podem contribuir para essas ocorrências. Uma possibilidade são as mudanças na temperatura da água. As criaturas das profundezas são altamente sensíveis às flutuações de temperatura. O aquecimento ou arrefecimento incomum das águas superficiais pode perturbar o seu comportamento normal e forçá-las a procurar condições mais adequadas. Outro fator pode ser a mudança nas correntes oceânicas. As correntes profundas são complexas e podem ser afetadas por uma variedade de fatores, incluindo padrões de vento, marés e até atividade sísmica. Alterações nessas correntes podem transportar criaturas das profundezas para longe dos seus habitats habituais e mais perto da superfície. A atividade sísmica, como terremotos subaquáticos ou erupções vulcânicas, também pode influenciar o movimento das criaturas das profundezas. Esses eventos podem desencadear
distúrbios subaquáticos maciços, criando correntes poderosas e liberando gases na água, potencialmente desorientando ou até prejudicando a vida marinha profunda. Ao longo da história, os humanos criaram mitos e lendas para explicar os mistérios do mundo natural. Essas histórias frequentemente refletem os nossos medos e incertezas, especialmente sobre fenómenos que não compreendemos totalmente. O peixe-diabo negro, com a sua aparência sinistra e habitat nas profundezas, tornou-se naturalmente um ponto focal para tais mitos. Ao examinar esses mitos através de uma lente científica, podemos entender melhor os fatores ambientais que impulsionam o comportamento das criaturas das profundezas. Ao fazê-lo, não apenas desmistificamos o desconhecido, mas também ganhamos uma apreciação mais profunda pelo intrincado equilíbrio da vida nos nossos oceanos. Muito bem, agora vamos mergulhar no fascinante mundo dos avistamentos de peixes de águas profundas. Estas criaturas esquivas, que vivem nas profundezas mais escuras dos nossos oceanos, intrigam os cientistas há décadas. As profundezas marinhas são uma das últimas fronteiras inexploradas do nosso planeta. E cada avistamento destes peixes misteriosos adiciona uma nova peça ao puzzle da biodiversidade marinha. Alguns dos avistamentos mais notáveis incluem espécies bioluminescentes que iluminam as águas escuras com o seu próprio brilho natural. Imaginem só, peixes que conseguem criar a sua própria luz. Parece coisa de ficção científica, mas é bem real. Estas adaptações não são apenas fascinantes. São essenciais para a sobrevivência no ambiente totalmente escuro do oceano profundo. Então, por que é que estes avistamentos são tão importantes? Bem, eles ajudam-nos a compreender os complexos ecossistemas que existem muito abaixo da superfície e como estas criaturas únicas evoluíram para prosperar em condições tão extremas. Cada novo avistamento é um passo em frente na nossa demanda para desvendar os mistérios das profundezas marinhas. E quem sabe, talvez a próxima descoberta seja ainda mais surpreendente do que a anterior. O pensamento crítico é essencial ao examinar fenómenos no mundo natural. Ajuda-nos a separar factos de ficção e garante que as nossas conclusões sejam baseadas em evidências e não em especulação. Ao abordar a biologia marinha com uma mente crítica, podemos entender melhor as complexidades da vida oceânica e os seus muitos mistérios. Apesar de inúmeras alegações e histórias sensacionalistas, não há evidências científicas que liguem o peixe-diabo negro a quaisquer desaparecimentos ou fenómenos inexplicáveis. Estudos e observações rigorosos mostraram que estas criaturas, embora fascinantes, são simplesmente parte da diversificada tapeçaria da vida marinha. O peixe-diabo negro, ou é um exemplo extraordinário de adaptação nas profundezas marinhas. O seu isco bioluminescente, usado para atrair presas na escuridão total, demonstra as incríveis estratégias evolutivas desenvolvidas pelos organismos marinhos. Compreender estas adaptações ajuda-nos a apreciar a complexidade e beleza da vida sob as ondas. As profundezas do oceano estão repletas de maravilhas que continuam a cativar a nossa imaginação. O fascínio do desconhecido impulsiona cientistas e exploradores a aventurar-se no abismo, buscando respostas para perguntas que ainda temos de formular. À medida que nos aprofundamos, cada descoberta nos aproxima de desvendar os segredos da última fronteira do nosso planeta.